Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A discussão sobre drogas não é uma novidade. De acordo com o Senad, só no período de 2011 a 2014, o governo investiu 3,6 bilhões de reais no combate às drogas. De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS gasta mais de 9 bilhões a cada década no tratamento de usuários. O impacto vai muito além do setor econômico. Os índices de consumo aumentam e nessa guerra de combate às drogas a sociedade tem sido derrotada. Hoje a gente vai discutir aqui no nosso programa sobre a eficácia desses modelos e as formas também de abordagem sobre as drogas. Thelmo, eu vou começar, hoje eu não vou pegar leve com você. Já deu para perceber. Eu vou começar a fazer uma pergunta que vocês tentaram responder durante o livro. Qual a necessidade de mais um livro que fale sobre as drogas? Sim. Isso surgiu um pouco a partir do convite que foi feito para a gente escrever esse livro pela editora, e aí eu fiz essa pergunta e me fiz a pergunta, porque já livros sobre drogas a gente tem os mais diversos. Se você for em qualquer biblioteca, qualquer livraria, você encontra as mais diferentes abordagens, etc. Eu falei assim, mais um, então essa era a ideia que a gente queria, assim, eu não gostaria de escrever mais sobre o mesmo. Mesmo. Então, a ideia, a gente tentou trazer um enfoque que tem sido um pouco negligenciado, que a droga é um objeto inerte, não tem nada ali, ela está ali, tem o usuário, ou as pessoas, ou a sociedade do outro lado, que se relaciona com isso, mas com um objeto. E às vezes a gente acha que essa droga ela tem vida, etc. Na verdade, o que importa é a nossa relação com esse objeto, mais do que o objeto em si. E é muito comum a gente ter muito enfoque na droga e pouco enfoque nas pessoas ou na sociedade e como que a gente percebe e se relaciona com esse objeto que ele é tão fascinante, assim, mostra na história humana como que a gente se relaciona nele, desde que o homem é homem, a gente está se relacionando com esse objeto. Então a ideia do livro é dar um enfoque maior sobre a nosso entendimento a partir da sociedade, falando mais da sociedade e menos de droga, necessariamente. Thelmo, esse livro contou com a participação de 19 pesquisadores internacionais e nacionais. Como que foi a junção de ideias tão diferentes, de pessoas que vêm de culturas diferentes? Uma outra aspecto, quando a gente foi pensar ou escrever o livro, era tentar trazer pessoas de diferentes realidades, mas que tivessem uma linha de pensamento comum, que era esse foco na sociedade. Então, e um outro aspecto que é muito comum, a gente consome muito autores internacionais, em especial autores do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, etc. E a gente se valoriza muito pouco, enquanto a América Latina ou o continente africano, etc. E a ideia era um pouco contar um pouco a nossa história a partir de nós mesmos. Acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que se valorizar nesse sentido. Então a ideia foi pensar em encontrar esses diferentes autores, são todos autores renomados, pesquisadores na área de drogas, etc., mas que trouxessem esse aspecto de sociedade e que também falasse a partir da própria realidade, não ao mesmo tempo com a ideia de, por ser um livro internacional, a ideia é que a gente tivesse uma linguagem que pudesse compartilhar com outros países, em especial países latino-americanos e africanos. É muito interessante você falar a respeito desses autores e a contribuição que eles podem dar a respeito da vivência deles, do contexto social em que eles estão inseridos. Mas o que eu fico me perguntando, já que você falou também a respeito desse contexto histórico em que a droga e a sociedade têm uma relação quase como divindade em certos momentos, faziam parte dos rituais, eu queria saber em que momento o jogo mudou e a droga começou a ser taxada como vilã e não mais parte dos rituais, algo que fazia parte da sociedade.
Ainda hoje a gente tem essa relação um pouco contraditória, porque de certa forma a gente elege drogas mágicas, por exemplo, as drogas da indústria farmacêutica, que têm sua função terapêutica, mas elas são eleitas hoje como uma grande solução para o sofrimento humano, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o álcool também, que é colocado como uma droga que facilita a interação, os rituais, as festas, etc., e é altamente estimulado, e tem as outras que a gente coloca como, a gente demoniza como se fosse a droga boa e a droga ruim. Então não existe droga boa e droga ruim, o que existe é a relação que a gente tem com essas substâncias, pode ser boa ou pode ser ruim, e sempre tendo risco, sendo ela remédio da indústria farmacêutica até o crack. Então são drogas que trazem risco para a nossa saúde, para a vivência que a gente tem. Mas de uma maneira geral, o contexto que se tinha muito comum em séculos anteriores da relação espiritual, transcendental com a droga, ela começa a ter esse impacto de consumo recreativo, vamos dizer assim, a partir da Revolução Industrial e da sociedade capitalista, que viu ali uma questão da expansão comercial. Por exemplo, a expansão comercial das colônias Brasil, Portugal e países africanos, grande parte, por exemplo, do mercado das grandes embarcações aconteceu por conta da exploração de drogas, das especiarias, da cachaça, tabaco. Então, o grande comércio mundial foi sustentado e ainda é sustentado pelas drogas. E aí você tem, então, uma droga que as drogas, de maneira geral, viram um bem de consumo que a gente usa para se divertir de uma maneira descolada de um ritual, de fins transcendentais ou espiritual, nesse sentido. E aí começa a ter o grande consumo e grande produção em larga escala, né? Como é que é feita essa abordagem? Porque, na verdade, eu queria saber até o nome do livro, tá? Para quem está nos vendo lá perceba isso. Essa abordagem, como é que é feita, então? Com quem está lá, o usuário, ou não deixa chegar o usuário? Qual que é o objetivo? O livro, especificamente, ele não é um livro sobre tratamento nem prevenção, ele não tem esse enfoque. A gente já publicou outros livros nessa área especificamente sobre tratamento e prevenção. O livro não tem esse enfoque no usuário, necessariamente. A gente está numa discussão de sociedade. O livro, o nome dele é Drogas e Contexto Social. O que a abordagem que a gente tenta propor, e aí você tem desde abordagens mais preventivas até aquela ideia do dependente que está mais grave, etc. Aí essa parte do dependente mais grave, ele necessita de uma intervenção interdisciplinar, de um cuidado mais intenso, mas sempre procurando tirar a ideia da punição, o tratamento como punição. A gente já viu a literatura e a evidência já mostra que isso não tem nenhuma eficácia. Você punir a pessoa porque ela é dependente já mostrou que não tem eficácia nenhuma. Em 2014 eu tive na OMS e realmente havia uma linha de alemães que estavam indo pro amor. Trate com amor, cara. Ofereça amor, ofereça cuidado, carinho. Achei interessante. A gente tem um livro que foi publicado até ano passado, porque Drogas e Direitos Humanos, mostrando como os usuários de drogas são humanos e têm direitos a um tratamento adequado, e que seja baseado em evidência e baseado no cuidado ético dessas pessoas, que a gente poderia traduzir por amor nesse caso. Professor, essa questão da guerra ao tráfico que surgiu nos Estados Unidos e que foi difundido pelo mundo, a gente já viu que é algo que faz com que o governo gaste muito dinheiro, que tira muitas vidas todos os anos e que não é efetivo, não tem sido. Vocês discutem isso no livro também? Existem algumas alternativas contra esse sistema que já está um pouco falido? Você trouxe dados muito contundentes mostrando o quanto que a gente gasta, isso só mostrou no campo da saúde especificamente, mas a gente pode trazer no campo social, na área de trabalho, até na área da bélica, de guerra, né, de segurança pública. O quanto que a gente gasta, está mostrando, por exemplo, na situação do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do Estado, o quanto caos está instalado, uma situação de alta violência, não só lá, mas em outras regiões do Brasil, e o quanto que a gente investe dinheiro e sem resultado nenhum. Então, assim, o que a gente sabe, o que a gente tem como talvez uma solução dada, que a gente vai resolver o problema com bala e com armamento,
Isso já está mais do que provado que não só não resolve, mas piora a situação, porque a gente tem assassinatos em massa, genocídio de populações específicas, e as pessoas estão usando mais drogas. Os dados que você mostrou, mesmo da OMS, mostram isso. A gente não está diminuindo o consumo de drogas a partir dessa guerra que foi travada. A gente tenta pensar em alguma solução, te dar uma solução direta, mas pela complexidade, eu não me atreveria a dizer assim, a solução está aqui. O que eu diria era que, o que eu poderia dizer é que guerra às drogas não funciona. Vamos pensar em alguma coisa que não seja a partir da violência, que gera mais violência e que mata mais pessoas e que faz as pessoas usarem mais drogas. Vou te dar 2 minutos para você pensar nessa resposta. A gente vai para o último intervalo do programa de hoje. Depois o professor já chega com a solução e a gente volta com o nosso programa. Já, já. Você volta, você fala? Estamos de volta de surpresa, né? Aqui na mesa de debate. Rogério, o intervalo foi divertido. Aqui a gente sempre continua com o papo. Você poderia... Claro, se tem como tratar isso lá na ponta. Lá. A gente tem, por exemplo, hoje pessoas altamente influenciadoras na rede que passam lá, que tá filmando ao vivo lá, que está usando a droga que ele estiver usando e tal. E aí o adolescente vai ver aquilo, o pré-adolescente vai ver aquilo, vai achar bonito e vai começar a usar. Tem como a gente tratar isso lá na ponta? Existem algumas alternativas sim, e a ideia, como a gente estava comentando, é muito comum hoje em vários países o que eles estão chamando de narcocultura. É que você tem ícones desses jovens que acaba mostrando que há um pouco da ideia de que o consumo, ou se envolver com tráfico, ou consumir, está ligado à ideia de ter poder, ter status, etc. Isso é um pouco resultado também que a juventude não tem também ícones que mostram o contrário. Quando tem, são campanhas muito mal feitas de alguém conhecido, algum famoso, fala, não use drogas, mas isso não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum. Um pouco a gente estava falando do trabalho de educação. Sim. Se isso não produzir significado, se não houver um reconhecimento, vai ser uma mera propaganda, um mero discurso vazio, que ele se identifica muito mais com esse outro, que tem signos, sinais muito mais próximos dele. E até porque, se você for pensar num jovem da periferia, quais são as alternativas que ele tem de viver, de uma vida? E, inclusive, na ideia que a gente discute hoje na sociedade de consumo, onde consumir é ser cidadão, está baseado na sua capacidade de consumo. Qual é a capacidade de consumo mais imediata que ele tem? Tendo um trabalho com um salário ruim, com um trabalho precário, condições de moradia ruins, de violência na comunidade onde ele vive, ou se envolver no tráfico, em que ele vai ter imediatamente aquela compensação. Isso a gente precisa pensar. Então, a alternativa na ponta, a gente gerar oportunidades de fato para a comunidade e não necessariamente passar um discurso de que droga mata e etc. Muito bacana escutar isso, porque o Snoop Dogg, um rapper americano, que anteriormente ele fazia muito clipe com esse sentido, hoje ele já lançou um programa dele, que ele falou, olha, eu tenho hoje, a música me deu a condição de trabalhar o futebol. Então ele criou uma liga de futebol para trazer a molecada da rua pro futebol. E aí tem todo um discurso, né? Muito parecido com a questão da educação nossa e tal. Eu achei bacana essa inversão que ele está trazendo. Talvez seja uma tendência que, poxa... precisa compreender melhor e se aproximar das instituições, do Estado, porque a gente se distancia, porque ele não se reconhece, às vezes, a escola como lugar de diálogo, ou unidade de saúde, ou até o Estado como uma maneira geral é visto como inimigo muitas vezes. Thelma, por que uma grande parte das pesquisas são relacionadas às drogas são voltadas mais para a questão da saúde, da criminalidade e não tanto para o contexto social? Então, acho que essa é uma pergunta que a gente se fez para escrever o livro, uma dessas. Um pouco por conta das duas principais percepções que a gente tem. Então, a ideia que a gente tenta passar na parte acadêmica é que o uso de droga é uma questão de saúde, portanto é uma doença. Então, você só trata uma doença tratando de uma maneira... muitas vezes orgânica no seu organismo. Isso não quer dizer que a gente esteja negando o efeito que a droga traz no nosso organismo.
mas a gente acaba super valorizando esse aspecto e esquece que aquele corpo, aquele organismo, ele está em conexão com o seu sistema. Então, nós não somos um corpo isolado, a gente é um corpo que está em interação com o nosso meio, com outras pessoas, etc. E, por outro lado, você tem a percepção moral. Então, assim, usar droga é algo ligado à bandidagem, a tráfico, então você trata isso pela segurança, pela polícia, etc. Você precisa punir. Então, a gente hoje tem duas maneiras de punir. Ou tratando de uma maneira, às vezes, compulsória e de uma maneira agressiva, muitas vezes, ou via, como tratamento moral, via justiça, via criminalidade, etc. Professor, a gente já falou que o livro é um compilado de ideias, né, de artigos de diversos escritores, pesquisadores, e tem um deles que é uruguaio. O Uruguai legalizou a maconha já tem alguns anos e tem recebido muito a questão dos impostos. No estudo que eu fiz para trazer para o programa, falava que só de impostos o Brasil arrecadaria mais de 7 bilhões, do que é gasto na saúde, apenas 1% é relacionado a problemas com maconha, e seria talvez a oportunidade de tirar essa força que agora é pertencente ao tráfico. Já existe um projeto de lei que tramita no Senado a respeito da legalização da maconha, mas está bargado por causa de diversas questões, uma bancada conservadora. Eu queria saber a sua opinião como especialista. O que você acha a respeito disso, a respeito da legalização? Eu particularmente, pelo que a gente tem estudado, discutido bastante, eu sou a favor da legalização. Isso não quer dizer, porque a gente acaba lidando, por ser um tema muito polêmico, de uma maneira muito dicotômica. Não quer dizer que se eu digo que sou a favor da legalização, eu quero dizer que não existe problema nenhum em usar drogas. Qualquer substância, todas essas que eu falei no início, seja um medicamento da indústria farmacêutica, seja o crack, existe risco no uso. E a gente tem que informar adequadamente as pessoas sobre isso. A gente desinforma sobre drogas. Então, o processo de legalização tem que vir com um processo educativo amplo, justamente para a gente trazer o tema para uma realidade maior, né? Então, a ideia da legalização como uma ação que promove maior controle maior controle sobre o uso, sobre a comercialização, e alguns dados do próprio Uruguai já mostram como que a gente teve impacto, por exemplo, de diminuição de violência, desmantelamento do tráfico de drogas naquele país. Então, isso é uma perspectiva. Vai solucionar o problema de drogas? Não. As pessoas vão... Por outro lado, se fala muito que se legalizar você vai ter uma explosão de consumo. As evidências dos países que fizeram também mostraram que não. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma muito cuidadosa, muito responsável, mas eu não vejo uma outra saída que não seja via legalização. Você citou a questão da legislação. O problema é que hoje a gente tem tido, a partir do governo presidencial do governo Temer, a gente está tendo um retrocesso muito grande. A perspectiva agora desse ano, inclusive, é ser muito mais repressivo, ou seja, a gente está indo contra a maré mundial de discutir drogas como uma questão social, e está sendo reforçado a ideia do combate, da violência, da esfera criminal, da criminalização ainda maior de alguns usuários específicos. E no tratamento a gente está propondo um tratamento que a gente já abandonou no século XIX, está voltando com o governo Temer, a partir de novas legislações, novas políticas. Difícil. A gente falou sobre o livro, né, que é o motivo que você está aqui, além de toda a informação que você tem trazido. As pessoas, elas conseguem ter acesso. Eu sei que existe a versão em inglês. Já pensaram em uma tradução para ser acessível ao público? A gente tem um projeto de traduzir. Ele foi publicado pela editora Springer, que é uma maior editora científica do mundo, e em função disso ela é uma editora internacional. Em função disso a gente publicou em inglês. É possível encontrar nas livrarias, pela internet, você pode comprar, mas a gente tem um projeto de traduzir esse livro, mas a gente tem vários outros livros, inclusive com acesso gratuito, que a gente já publicou, esse sobre direitos humanos, sobre drogas em contexto escolar, que é possível baixar através do nosso site da universidade. Okay.
O nosso programa está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu gostaria que a Sandra declamasse uma poesia para a gente terminar o programa dessa terça em grande estilo. Então, eu lembrei aqui de uma prosazinha do Hermann Hesse, sabe? E isso aí, assim, resume, né, o meu projeto na escola. Então, eu vou repetir aqui, é o seguinte: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudaria a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Obrigada, viu? Obrigado você. Professor, muito obrigado também por toda a informação. Debatedores, até semana que vem. Gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. A mesa de debates volta amanhã, ao vivo, às 11 horas da manhã, você já sabe. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde. E você também pode acompanhar essa e outras edições do nosso programa, da mesa de debates, no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia, uma ótima terça para vocês, uma ótima tarde, até amanhã.